Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs. Já estamos começando mais um período agradável de louvor, de adoração a Deus. Por enquanto ainda online, por causa dessa pandemia, estamos sendo obrigados a usar essas ferramentas para cultuar a Deus, mas graças a Deus que temos essas ferramentas. Assim, cada família na sua própria casa, oferecendo a Deus o mesmo culto, a mesma adoração, simultaneamente, funcionando como igreja. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Eu vou fazer a leitura desse texto. Acompanhe aí na sua casa. Quando Paulo fala da excelência do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizemos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Daqui a pouco, quando estudarmos o texto, vamos voltar novamente a 1 Coríntios capítulo 13. Lembrem-se, agora permanecem a fé, a esperança e o amor é o maior desses, porque o amor permanece eternamente. Nós só precisamos de fé enquanto estamos aqui. O dia que vermos a Deus face a face, não precisamos de fé. Agora precisamos de esperança, porque aguardamos a terra, a pátria que está por vir. Mas quando chegarmos na pátria celestial, não precisaremos mais de esperança. Mas o amor não. Nós amamos aqui e vamos continuar amando por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe o nosso coração e aceite o nosso louvor. Vamos orar nesse momento, curve sua fronte. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de oferecermos ao Senhor a nossa adoração. É um privilégio que nós temos, mesmo num contexto tão difícil como estamos atualmente, mesmo separados fisicamente uns dos outros, unimos a nossa mente e o nosso coração. E juntos tributamos ao Senhor a nossa adoração. Recebe, portanto, o nosso culto nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O hino de número 178, muito conhecido, nós vamos entoá-lo agora. É um hino que fala do amor, né, a excelência do amor. Cante aí na sua casa, louve a Deus conosco. Nossa equipe de louvor estará nos conduzindo, portanto, no cântico do hino 178.
ao adorno dessa vida. É o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Deixe o flor neste amor, com suspeitas não se alcança. Pelo amor, pelo amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade, que destrói este amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente. Numa vida de amor, ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos chama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Amém. A excelência do amor. A melhor coisa que traz conforto ao nosso coração é o amor de Deus e também o amor que temos uns para com os outros, que reflete esse amor de Deus que temos recebido do nosso próprio Deus, como estaremos aprendendo hoje na palavra. Uma outra manifestação do amor de Deus, queridos, é o fato de que Deus nos aceita na presença dEle, mesmo sendo nós ainda pecadores. E Ele nos dá a oportunidade de confessar os nossos pecados, de derramar a nossa alma na sua presença e de sermos restaurados novamente à comunhão. Nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Entretanto, Deus nos dá a oportunidade de confessarmos a Ele as fragilidades e as mazelas do nosso coração, e assim possamos voltar a ter intimidade com o Senhor, corrigir as deficiências da nossa fé. E é isso que nós vamos fazer. A palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Curve sua fronte mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Pai bondoso, nós reconhecemos os nossos pecados. Nós sabemos que temos pecado por ação e por omissão. Quantas vezes fazemos ou pensamos ou falamos o que ofende a santidade do Senhor? Ou quantas vezes somos omissos em desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e agora que teu povo coloca diante do Senhor as suas vidas, nós suplicamos o perdão do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos, intervenha na nossa vida, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, a começar do nosso próprio coração. Nos ajude, Senhor, de fato,
a lutar e a ser mais incisivos e persistentes da nossa luta contra o pecado. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados, purifica o nosso coração e assim recebe e aceita, Senhor, a adoração que colocamos na presença do Senhor. Clamamos assim pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, amados, nós teremos agora um cântico especial, um clipe do Quarteto Gileade. E o nosso irmão, pastor Jabes, muito amigo nosso, tem uma palavrinha, uma saudação à igreja. Vamos então louvar a Deus com o Quarteto Gileade nesse momento. Olá, irmãos e amigos, aqui é o Jabes, Quarteto Gileade, Igreja Presbiteriana União. Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos nesse momento que nós estamos vivendo, dias terríveis de pandemia, de caos. Nós sabemos que diante da tempestade, a única solução é Jesus Cristo. Quando nós estamos preocupados, às vezes desesperados, nós podemos cantar: ei, calma, tudo isso vai passar, tudo vai ficar bem e a nossa bênção vai chegar. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Calma, tudo vai dar certo, como diz o Quarteto Gileade. Pode estar essa turbulência, esse tumulto todo, mas tudo está nas mãos de Deus. Deus não deixou de ser soberano. É por isso, irmãos, que nós podemos louvar a Deus com o nosso coração desimpedido, com o nosso coração tranquilo, de saber que a despeito de todos os problemas, lutas, labutas que temos enfrentado, Deus continua no controle. Por isso nós podemos abrir o nosso coração e, a despeito de qualquer tristeza que possamos ter, louvar a Deus, porque Ele é digno de ser louvado. Adorar a Deus, porque só Ele é digno de adoração. Portanto, com a nossa equipe de louvor, vamos entoar cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite. Vamos adorar ao Senhor dizendo que Ele é o Deus maravilhoso e queremos louvá-lo sempre mais e mais. Que as aves, tudo cantam louvando ao Senhor. Adore o Senhor mesmo na sua casa. Levante-se, bata palmas. Louve o Senhor com alegria, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Quero louvar-te
poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me olhas, nada posso esconder. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me olhas, nada posso esconder. Que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu
eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Me enche de tua paz. Estamos passando por tempos muito difíceis e estamos vendo, nesses dias de pandemia, devemos orar e buscar o Senhor para que Ele realmente sare a nossa nação, salve todos que estão doentes. Bem-aventurado aquele que está na casa do Senhor, mesmo que você não esteja aqui. A sua casa é o templo do Senhor, o seu corpo é o templo do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Você é bem-aventurado porque você tem o Espírito Santo. Louve o Senhor, diga a Ele, nós clamamos, Senhor. Nós erguemos as nossas vozes, as nossas mãos e clamamos ao Senhor. Bem-aventurado é o que está na casa do Senhor. Aleluia. Louve conosco. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aleluia. Bem-aventurado é o que está na casa do Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede de justiça, Sede da justiça de Deus. aqueles que são filhos da luz, cuja força está no nosso Deus. E o teu reino venha Sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia.
Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor, adoro. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor, és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o céu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o céu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Aleluia. Ao erguermos as mãos, Senhor, nós clamamos a ti, tu virás. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui, te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu, ele é santo. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o céu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o céu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos
nosso refúgio, nosso socorro bem presente em toda situação. Quando a tua igreja clama, quando o teu povo clama, se humilha e chega ao Senhor, tu vens, tu traz a cura, tu traz a vitória. Clamamos isso nesta noite, ó Deus, para aqueles que necessitam. Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão deprimidos, que o Senhor visite agora em nome de Jesus. Que o Senhor restaure vidas, restaure saúde, restaure lares, restaure, Senhor, relacionamentos. Que o Senhor esteja com os empresários, com os empregados, com o nosso governador, com o nosso presidente. Que o Senhor esteja com nossa nação. Sare, Senhor, a nossa nação, a começar em nós pelo amor um ao outro. Que o Senhor realmente esteja, Senhor, conosco, derramando sobre nós a tua graça e a tua paz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor está conosco em todo o tempo. E que o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós te exaltamos e te adoramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Louvado seja o nosso Deus pelo cuidado que Ele tem para conosco. Vamos estudar a Bíblia? Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Vamos estudar mais um pedacinho de Romanos. Esse já é o nosso estudo de número 55. E hoje vamos estudar Romanos, capítulo 13, versos 8, 9 e 10. Eu vou fazer a leitura e você acompanhe com bastante atenção aí na sua Bíblia. Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, fala ao nosso coração agora, através do estudo da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo. Lembramos que o capítulo 12 começa um bloco da carta de Paulo aos Romanos, onde ele mostra como que os cristãos devem viver à luz, vamos dizer, com as implicações advindas do capítulo 1 a 11. Nós aprendemos do capítulo 1 a 11 que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Aprendemos que nós já estamos livres do poder e da escravidão do pecado e também da escravidão da lei. Aprendemos que o Espírito Santo nos traz uma vida plena. Depois Paulo mostrou nos capítulos 9 a 11 um parêntese ou uma explicação acerca de Israel, que Deus tinha, qual o plano que Deus tem para Israel. E ele terminou a primeira parte, chamada de teológica, de conceitos, com o cântico de adoração, a doxologia, dizendo que por meio dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Capítulo 12, ele mostrou a parte prática disso daí. Ele mostrou que nós devemos oferecer a Deus os nossos corpos por sacrifício vivo, transformar a nossa mente, versículos 1 e 2 do capítulo 12, pensar sobre nós mesmos com moderação, aí do capítulo 12, versos 3 a 8, de acordo com os dons espirituais que recebemos, e no capítulo 12, 9 a 21, fizemos 3 estudos mostrando que devemos exercer amor para com Deus, para com os irmãos, e para com até mesmo os inimigos. No capítulo 13, Paulo fala de nós estarmos sujeitos às autoridades, e aí ele entra nesse texto, no verso 8, dizendo que nós não devemos coisa alguma a ninguém, exceto o amor com que amemos uns aos outros. Inicialmente, quero lembrar a você que ele está dando sequência ao raciocínio. No versículo 7, ele diz: paga todo mundo que lhe é devido.
E ele fala, a quem tributo, tributo, imposto, imposto, respeito, respeito, a quem honra, honra. Então ele diz assim, não fique devendo nada para ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. É bom nós entendermos o contexto, por que Paulo tem que falar sobre isso. A igreja de Roma era composta de judeus que se converteram ao cristianismo e de gentios que se converteram ao cristianismo. Mas a cultura desses dois grupos era uma cultura que chocavam de frente. Os judeus vinham de um contexto que não podiam, por exemplo, quebrar o sábado, que não podia, por exemplo, comer carne sacrificada ou carne de porco, aquelas restrições alimentares. Os gentios não tinham nada disso. Então era normal que na igreja pudesse ter algum tipo de crise, um tipo de choque cultural, né? Por isso ele fala que nós precisamos amar uns aos outros. Paulo também já tinha falado nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 7, de que a lei não tem domínio sobre nós. Entretanto, ele mostra que há uma parte da lei que tem vigor sobre nós, que é a lei moral. Quando falamos de lei, você se lembra que no Velho Testamento existia a lei civil de Israel. O que o camarada fizesse, se a vaca de um entrasse no pasto de outro, quebrasse uma cerca, né? As leis civis. O que devia fazer se alguém roubasse? Tinha as leis cerimoniais, como se fazia sacrifícios, em que circunstâncias, e as leis morais. As leis civis e as leis cerimoniais, obviamente, que elas foram abolidas para nós, que somos gentios convertidos, do Novo Testamento. Entretanto, as leis morais foram confirmadas, foram reafirmadas no Novo Testamento, como nós vemos aqui. Na realidade, nós precisamos lembrar que Paulo não está dizendo aqui que quem ama o próximo chegou o fim e não precisa mais da lei. Não, ele está dizendo que quem ama o próximo tem cumprido a lei. Se você observar lá no capítulo 3, no verso 31, Paulo mostra que o Evangelho confirma a lei. E daqui a pouco vamos entender um pouquinho isso aqui, tá ok? Agora, perceba, a lei de Deus, que demanda, que exige que temos que amar ao próximo, é uma lei eterna. E ela tem domínio sobre nós a vida toda. Por isso, esse imperativo de amar ao próximo também é eterno. É o que se fala acerca, Paulo está mostrando aqui, não é uma novidade. Ele cita Levítico capítulo 19, verso 18, que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo vai trazer então aqui 3 características desse amor que quero acompanhar com você, para que você possa entender o texto. Por isso, vamos caminhando juntos e prestando muita atenção dos detalhes do texto. Quais são as 3 características desse amor que Paulo cita aqui nesse texto? A primeira característica que Paulo mostra é que o amor é uma dívida que nunca se quita. Você nunca vai ficar livre dessa dívida. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Preste atenção que ele diz ninguém. E depois, um pouquinho mais na frente, quando quem ama o próximo tem cumprido a lei, ele mostra que esse ninguém abrange não só os crentes, crentes e descrentes. Ora, irmãos, deixar de pagar algo reconhecidamente devido, é errado. O apóstolo Paulo está mostrando isso. Ele disse no verso 7, pague seus impostos, pague os salários, pague tudo o que você deve. O caloteiro sempre foi mal visto na sociedade. Como é que um crente pode ser caloteiro? É preciso que nós zelemos desse bom testemunho para com os de fora e paguemos as nossas dívidas. Observe que aqui não está dizendo que um crente não pode ter dívidas. Se você tiver que financiar um carro, financiar uma casa, se você tiver que pegar dinheiro emprestado com seu irmão, não tem problema. Aqui não está condenando isso. Quando ele diz não a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, não está dizendo que você não possa dever. Você não pode ficar devendo. Você precisa ser zeloso nos seus compromissos e só fazer compromissos financeiros que estejam dentro da sua capacidade de pagar.
Alguns tempos atrás, já contei essa experiência para os irmãos, alguns irmãos me falavam sobre ser avalista em dívidas de outros. E um princípio que talvez você precisa ter em mente quando se torna avalista de um irmão, pode avalizar, não tem problema. Mas só seja avalista de uma coisa que você tem condições de pagar se o teu irmão não pagar. Lembre-se desse princípio. Assim como você deve evitar fazer uma compra muito grande, comprar um carro muito caro que está fora das suas posses, se você perceber que alguém quer comprar um carro e quer que você tenha, que seja como avalista, use esse princípio. Você pode pagar essa prestação se tiver problema com o irmão? Senão, não posso, pastor. Então, não seja avalista. Você precisa ser avalista dentro do que você pagar, porque a dívida passa a ser sua. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso. Pague as suas contas em dia, cumpra com os seus compromissos, faça planejamento financeiro, não fique devendo nada. Mas o princípio primeiro de Paulo aqui, não está nem querendo falar só sobre a dívida em si, mas o princípio primeiro aqui que Paulo está querendo mostrar é que a única exceção de uma dívida que você não vai terminar de pagar nunca é o amor. Não é que Paulo está dizendo que você não vai pagar. Paulo está dizendo que você vai pagar e continuar pagando. Você nunca vai chegar a um ponto e dizer assim, pronto, já amei o que eu tinha que amar, o fulano, agora não tenho, paguei essa dívida. Não. Paulo já tinha falado sobre o amor no verso 9, o amor seja sem hipocrisia. Verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Observe que Paulo está levando esse raciocínio e aqui Paulo vai trazer agora esse compromisso dizendo, olha, o amor seja sem hipocrisia o tempo todo. Amai-vos cordialmente uns aos outros o tempo todo. Nunca vai chegar num ponto que você falar, agora não preciso amar mais. Não, Paulo está dizendo que nós temos essa dívida de uns para com os outros. Por quê? Porque a lei nos demanda. Mas há um motivo principal, queridos, que nós devemos amar uns aos outros. Está lá no capítulo 5, no versículo 8, quando Paulo já tinha explicado, ele diz o seguinte, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João também explica isso, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos experimentado o amor, nós fomos alvos do amor de Deus e por causa disso nós somos endividados, digamos assim, com os nossos irmãos e com o nosso próximo. Tem um outro texto aqui, em Romanos capítulo 1, que Paulo fala uma coisa interessante, que tem a ver com isso aqui. Lá no capítulo 1, já estudamos isso há muito tempo, ele diz no verso 14, ele diz assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quando Paulo fala que é devedor, a palavra devedor é a mesma que ele coloca aqui, ninguém fica devendo coisa alguma. A ideia que nós temos é como se alguém tivesse uma grave doença, que não tinha como sarar, que estava sofrendo muito, e de repente essa pessoa encontra com alguém que passa um remédio maravilhoso. E essa pessoa toma esse remédio, e essa pessoa sara, cura, e ela fica feliz da vida. Foi que bênção, estou sarado da minha enfermidade. E de repente essa pessoa que foi curada, passa pela rua e encontra uma outra pessoa na rua, que nunca viu, nunca conhece, mas que está com a mesma enfermidade. A pessoa que foi curada dessa forma, tem, digamos, a receita no bolso, aqui do remédio que cura a enfermidade do outro, porque curou a sua enfermidade. Essa pessoa, mesmo não conhecendo o outro, é devedora. Ela precisa atravessar a rua, ela precisa chegar lá e dizer, olha, eu não te conheço, não sei nada da sua vida, mas sei que você está com essa doença, está aqui a receita, eu fui curado dessa doença por essa receita. É nesse sentido que somos devedores. Nós somos devedores porque fomos curados primeiro, porque fomos amados primeiro. É nesse sentido que nós falamos, essa dívida, ela é impagável. É a dívida que a gente paga, mas continua devendo. Nunca vai terminar. Então, a primeira
O primeiro argumento que Paulo traz aqui é de que o amor é uma dívida que nunca se quita. Mas Paulo continua falando um pouquinho mais. Paulo continua falando o seguinte, a segunda lição é de que o amor é o cumprimento da lei. No verso 8 ainda, pois quem ama o próximo tem cumprida a lei. Preste atenção, ele não está dizendo quem ama o irmão, ele está dizendo quem ama o próximo tem cumprido a lei. Qualquer pessoa, ele estende, todas as pessoas que estão ao meu redor. Lembre-se que nós estamos aqui, certamente Paulo se refere à lei moral. Já disse que a lei civil e a lei cerimonial foram abolidas, mas a lei moral permanece e foi confirmada, né, no Novo Testamento. Né? E Paulo, então, aqui, ele mostra e cita 4 dos 10 mandamentos. Ele já tinha falado no Romanos capítulo 2 que a lei de Deus foi gravada no coração e na consciência de cada pessoa e depois ela foi dada de forma escrita em 2 tábuas dadas a Moisés. Essa lei revela a santidade e a vontade de Deus. Agora percebam, em que sentido quem ama o próximo cumpre a lei? Observe que Paulo passou 11 capítulos mostrando que ninguém é capaz de cumprir a lei, que a lei não foi dada para a nossa salvação, mas para mostrar o nosso pecado e a nossa necessidade de um Salvador, que depois ele explicou, somos justificados em Cristo. Agora, observe que a lei tem uma outra função, além de nos indicar que nós precisamos de um Salvador. Ela é chamada da norma de gratidão. A maneira que deve viver aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Os teólogos citam uma frase de Lutero, que é muito interessante e que encaixa perfeitamente aqui nesse contexto. Lutero escreveu o seguinte: a lei me leva a Cristo para a salvação e Cristo me envia de volta à lei para a santificação. A lei me leva a Cristo para a salvação e Cristo me envia de volta à lei para a santificação. Vamos entender melhor isso? Eu olho para os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de ti, não farás imagem, não tomarás o nome do teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, 10 mandamentos. Quando eu olho aquilo, eu percebo que eu não consigo cumprir a lei. As minhas falhas, os meus pecados me impedem de cumprir a lei. E isso me mostra que eu preciso de um Salvador, que eu não posso salvar a mim mesmo. Então eu me prostro diante de Deus, e a lei me mostra esse Salvador apontando para Cristo. Ela serviu de aio, de professor, de mestre para nos conduzir a Cristo. E a lei então me apresenta Cristo, que traz a justificação. Cristo, então, cumpre a lei por mim, me salva, e eu falo assim: Senhor, como eu sou grato, o que eu posso fazer para agradar o Senhor? E Cristo se volta para mim e diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do teu Deus em vão. É nesse sentido. Eu me aproximo da lei não para ser salvo, mas eu me aproximo da lei como gratidão a Jesus, pelo que Ele fez por mim, no que diz respeito ao cumprimento da lei. Eu expresso o meu amor a Deus pela salvação gratuita, andando segundo os mandamentos de Deus. É nesse sentido que quem ama o próximo tem cumprido a lei. Jesus falou isso: nisto conhecerão se ser meus discípulos, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João falou isso de forma bem clara também, acerca do amor e etc. Aí vem a terceira lição, que vem explicar essa questão de quem ama o próximo tem cumprido a lei. E a terceira lição é que o amor não prejudica o próximo. O que é que nós aprendemos com essa terceira lição? O amor não prejudica o próximo. Paulo vai explicar isso nos versos 9 e 10. Paulo diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento existir, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
O judeu não olhava para os 10 mandamentos e falava 10 mandamentos. Ele costumava falar as 10 palavras registradas nas pedras. Por isso que Paulo fala aqui acerca das palavras, né? Tudo nesta palavra se resume. Ele coloca o amarás o teu próximo como sendo uma lei máxima. E nós vimos isso. Não é, como já disse Paulo, não está trazendo novidade, ele está citando Levítico, capítulo 19, verso 18. Jesus também falou isso 2 vezes. Inclusive, uma das vezes foi naquela parábola do bom samaritano. A mesma coisa. Tiago disse que é a lei régia, é a lei principal, esse amar ao próximo como a si mesmo. Gálatas, o apóstolo Paulo, antes mesmo de escrever Romanos, porque Paulo escreveu Gálatas antes de Romanos, né? Mas aos Gálatas, no capítulo 5, verso 14, Paulo diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso não é uma novidade. O amor ao próximo resume toda a vontade de Deus para nós mesmos. Agora, preste atenção. Quando se fala que o amor não faz mal ao próximo, irmãos, é claro que uma pessoa ama a si mesmo a despeito de nós sabermos dos nossos próprios pecados, das nossas falhas. Nós temos reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, mas nós amamos a nós mesmos. Nós cuidamos de nós mesmos. Nós zelamos de nós mesmos, mesmo sabendo que nós somos cheios de falhas. É nesse sentido que nós devemos amar ao próximo. O próximo pode não ser como eu, mas eu devo amá-lo apesar das falhas que ele tem. Assim como eu amo a mim mesmo, a despeito das falhas que eu tenho. Então perceba que nesse caso, quando nós olhamos esse texto, o amor, amar ao próximo como a si mesmo, não está querendo dar uma ênfase de que eu tenho a amar a mim mesmo, porque isso é implícito. Todos nós amamos a nós mesmos, cuidamos de nós mesmos. E é com esse empenho, a despeito das nossas falhas, que devemos amar ao próximo, a despeito das falhas dos próximos. E aí, no caso, quem ama não prejudica o próximo. Essa palavra, o amor não prejudica o próximo, é um exemplo de uma figura de linguagem chamada litotes. Essa figura de linguagem significa que uma expressão negativa, ela implica uma forte afirmativa. Por exemplo, se você olha e fala assim: pastor Saulo não é bobo. O que é que você está querendo dizer? Você não está querendo dizer que eu sou uma pessoa psicologicamente normal. Não. Quando você diz o pastor Saulo não é bobo, você está querendo dizer que o pastor Saulo é esperto. Obviamente, para isso você diz. Assim, essa figura de linguagem que é usada aqui. Ou seja, quando diz o amor não faz mal ao próximo, significa o amor traz grandes benefícios ao próximo. Essa ideia de que uma negativa que mostra algo positivo. Como em Gálatas capítulo 6, verso 2, quando Paulo diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, não é um amar no sentido de gostar da pessoa, não é um sentimento de gostar de alguém, é amar no sentido de obedecer e querer fazer o bem para o próximo. Como é que alguém que ama o próximo está cumprindo a lei de Cristo? Isso é óbvio. Por exemplo, quando a lei diz não adulterarás, se você ama, você vai proteger aquilo que pertence ao outro. Se ama, você vai cuidar do outro, você vai perceber que o adultério ele acaba com o amor do casal e também com a família. Se você vê o mandamento não matarás, você vai perceber que quem ama não só vai evitar matar o outro, como vai fazer tudo o que estiver a seu alcance para que a vida do outro seja preservado. Se você pega o mandamento não furtarás, da mesma forma, ao invés de subtrair, você não vai só deixar de subtrair e pegar o que é do outro, mas você vai investir para que o outro tenha prosperidade. A inveja, você não vai... E assim sucessivamente, é por isso que ele fala de que aquele que ama o próximo, quem ama, cumpre a lei.
É porque é o óbvio, o amor, ele faz com que você faça aquilo que a lei está dizendo que você tem que fazer. O amor ao próximo nos leva automaticamente a cumprir a lei. Obviamente que nós precisamos entender isso no sentido da parte da lei que se relaciona com a sociedade humana. Tanto é que Paulo não cita os 10 mandamentos aqui, mas apenas 4, e depois diz se há algum outro, no sentido de que ele não estava querendo listar todos os mandamentos, mas citou como exemplo esses aqui. Ele não faz alusão à primeira tábua da lei que trata da nossa relação cultural com Deus. Observem que esse cumprimento que está falando aqui não é para salvação. Se você amar ao próximo, você está automaticamente salvo porque se cumpriu a lei. Não porque a lei não salva ninguém. Então não é essa a ideia de que algumas pessoas têm. Vamos amar as pessoas e estamos salvos. Não, a lei não salva. Não é um cumprimento no sentido para a salvação, mas é de como viver de forma agradável a Deus. Nós que fomos justificados gratuitamente por Deus, vivemos de forma agradável a Deus, e ao amar o próximo, nós automaticamente estaremos agindo de acordo com o que a lei preceitua. Você pode pegar o amor que você tem pelo seu cônjuge ou pelos seus filhos. Percebe que tudo que você faz nesse relacionamento atende aos requisitos da lei. Nessa parte que fala dos relacionamentos sociais da sociedade humana. Você não adultera, você não inveja, você faz tudo para que o seu ente querido, ele seja abençoado. E nisso você faz aquilo que a lei está especificando. E é nesse sentido que nós afirmamos exatamente isso. Que o amor é uma dívida que nunca se quita. Paulo mostra isso. O amor é o cumprimento da lei. E o amor não prejudica o próximo. Pelo contrário, ele faz com que o próximo seja preservado e tenha prosperidade. Que o próximo seja feliz. Então o amor leva a pessoa a fazer isso, que é a ideia do cumprimento da lei. Algumas aplicações que quero fazer aqui nesse momento. Primeira aplicação. Lembre-se que não estamos debaixo da condenação da lei, mas a lei permanece como expressão de como nós devemos viver nesse mundo. Segundo, o amor é a única dívida que depois de pagar, ainda nós continuamos devendo. Toda vez que for necessário, você precisa abençoar, ajudar e fazer prosperar o seu próximo. Tem que investir nele. Toda vez. Lembre-se daqueles 70 vezes 7 que Jesus fala do perdão. É essa a ideia. Não importa quanto o seu próximo te ofenda ou precise de você, esteja sempre disposto a amar. Terceiro, o amor não é paixão sexual, não é um sentimento, vamos assim dizer. Às vezes as pessoas têm essa confusão, né? Eu vi certa vez a palavra do Dr. Augusto Nicodemos, ele falando exatamente isso, da confusão que as pessoas têm com a palavra amor, da conotação que se tem hoje. Não, Paulo não está falando disso. Mesmo porque se você ama a sua namorada, por exemplo, você vai respeitar a intimidade dela, vai procurar fazer o bem e respeitá-la, e assim sucessivamente, da mesma forma aqueles que são casados por causa do amor ao cônjuge, vai evitar qualquer tipo de relacionamento fora do casamento, né? Quarto, amar não é gostar de alguém. Você fala, como assim, pastor? É verdade, e quero explicar isso, irmãos. Vocês percebem que mesmo no grupo da igreja, existem algumas pessoas com quem você tem mais intimidade. Tem pessoas que é fácil de ser amada e tem pessoas que é difícil de ser amada. É gente, irmãos, que às vezes são chatos, são críticos, são encrenqueiros, né? Então, nesse sentido, existe essa pessoa que você tem no seu círculo social, seja no trabalho, na família, ou aqui na igreja mesmo, que são pessoas agradáveis e fáceis de ser amadas, né? E tem pessoas que são difíceis de ser amadas, porque elas se fazem difícil mesmo, né? E o que nós temos aqui é que mesmo que você não tenha em alguém essa ideia de ser mais íntimo, de chamar para comer uma pizza depois do culto, ou uma esfirra, saudade, hein, gente? Mesmo que não seja essa pessoa,
a obediência à palavra precisa ser executada também, precisa ser colocada em prática também com relação a essas pessoas. Lembre-se da parábola do bom samaritano, tá bom? Você não deve amar só as pessoas que lhe são agradáveis, mas o amor é ao seu próximo como um todo. E por último, quero aplicar essa palavra ao seu coração. Se você está com o seu coração vazio de amor, talvez você esteja passando por momentos difíceis, você fala assim: ei pastor, mas o que menos eu tenho no meu coração é amor para dar para alguém, porque eu estou tão amargurado, eu estou passando por tanta luta, por tanta crise, né? Como é que eu vou amar alguém se eu não tenho amor nem para mim mesmo, né? Aí nesse caso você precisa clamar ao seu Deus, que Ele nos dá tudo aquilo que Ele exige de nós. Deus nunca te dá uma determinação, Deus nunca te dá uma ordem que Ele não ofereça os elementos suficientes para que você possa executar essa ordem, tá? Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo já falou sobre isso. Ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Por isso, se você tem dificuldade de amar, se você tem dificuldade de conviver, de perdoar, de abençoar a vida de qualquer pessoa, coloque-se diante de Deus, deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. E Ele vai derramar o amor que você precisa ter, a fim de que você possa amar o seu próximo. Mesmo que seu próximo seja um vizinho chato, encrenqueiro, mesmo que seu próximo seja alguém que, até mesmo quem saiba, se identifique como seu inimigo, ainda assim você precisa amar os seus inimigos, porque ao amar você está cumprindo com toda a lei de Deus. Lembre-se disso, que Deus abençoe o seu coração, que você guarde essa palavra no seu coração e quem sabe você possa mudar a sua postura em estar buscando a presença de Deus, para que Deus possa te habilitar para amar qualquer pessoa, todas as pessoas que convivem com você. Amar o seu próximo como a você mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter agora uma música especial para elevar o nosso coração e glorificar o nome de Deus. Depois voltamos para a oração final neste culto. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
ousado amor de Deus. Oh, igreja, as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, igreja, as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos aproximarmos da presença dEle e ali depositar a nossa adoração, o nosso louvor. Vamos orar, curve sua fronte. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra. E agora eu quero suplicar que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra, ou quem sabe no futuro vai acessar na internet essa palavra, e que a boa mão do Senhor esteja aplicando essa palavra no coração desses queridos. Abençoa-nos para que aprendamos a amar. Abençoa-nos para que tenhamos uma abnegação, abramos mão do nosso próprio egoísmo, a fim de podermos compartilhar da nossa vida com o nosso próximo. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, aceitando-nos na Tua presença. E aqueles que estão com o coração amargurado, ofendidos, que estão passando por dificuldades de relacionamentos, que o Senhor derrame amor através do Espírito Santo, como a Tua palavra nos ensine, para que esse amor possa quebrantar os corações e fazer com que possamos ver a graça do Senhor fluindo através da nossa vida e atingindo, alcançando até mesmo a vida daqueles que nos ofendem, para que eles sejam convertidos em nossos amigos, e para que possam também ser alvos da Tua graça e da Tua bondade. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Daqui 1 minutinho, no máximo 2, eu estarei começando a nossa live no Instagram e no Facebook, para que nós possamos orar pelos aniversariantes, pelos enfermos, e repassar para a igreja alguns avisos importantes que nós temos a repassar para os irmãos de interesse de toda a igreja. Portanto, daqui a pouco
nos encontramos na live do Instagram e do Facebook, tá ok? Aguardo você lá, tenhamos todos uma excelente semana na presença de Deus.